Fala pessoal, então vamos lá para a nossa aula número 3 de Estatuto dos Servidores Públicos do município de Palmas. Não se esqueça que qualquer dúvida você pode mandar no meu Instagram. Todo dia eu abro caixinhas de perguntas lá para tirar dúvida de vocês sobre concursos e sobre as matérias, tá bom? Como você já sabe aí, se você vem acompanhando essas aulas, no link da descrição vai estar aí, na descrição do vídeo estarão aí os links caso você queira adquirir algum dos livros da coleção ou a coleção completa da legislação de Palmas e também o guia de como estudar, né? Técnicas de estudo para os concursos públicos no estado do Tocantins. Tudo bem? E antes da gente começar, não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, de comentar e ativar as notificações. Sempre que tiver uma aula nova, você será notificado ou notificada. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Vamos aqui ao nosso livro para a gente continuar a estudar. Beleza? Então, galera, olha só. Também são estáveis aqueles que encontram-se de acordo com a DCT número 19, né? E o que essa DCT número 19 trouxe aí pra gente? Essa DCT número 19, ela trouxe pra gente assim, ó, servidores públicos civis da União, Estados, Distrito Federal e do município, das autarquias e das fundações públicas que estejam em exercício, olha só que interessante, né? Exercício na data da promulgação da Constituição Federal há pelo menos, galerinha, há pelo menos 5 anos. Olha que bacana, né? Há pelo menos 5 anos. Então, quem tiver em exercício aí, ó, há pelo menos 5 anos de forma contínua, vai ter direito a ser um servidor estável, né? Tem direito à estabilidade, tá bom? Só que eles entraram, né? Eles entraram antes da Constituição Federal de 88, já estão trabalhando aí, né? Durante 5 anos, e eles não foram admitidos naquela forma regulada no artigo 37, que é o concurso público. E o que significa ser estável, afinal de contas? Bom, ser estável não é nada demais, tá, pessoal? Na verdade, quando a gente fala em ser estável, a gente está falando simplesmente aqui do direito que você tem de não perder o seu cargo por motivos assim genéricos, né? Por qualquer motivo. Então você só vai perder o seu cargo na hipótese de sentença judicial transitada em julgado, que é aquela decisão judicial que não cabe mais recurso. No caso de processo administrativo disciplinar, assegurada ampla defesa, ou na reprovação em avaliação periódica de desempenho. Tá bom, pessoal? Essa avaliação periódica de desempenho, ela tem que ser regulada aí através de uma lei complementar, tem vários requisitos, mas é uma avaliação feita de tempos em tempos para verificar se o servidor está desempenhando o trabalho direitinho, bonitinho, bacana e tem condições de continuar, tá bom? De acordo com o STF e com o STJ, né, sempre que tiver esse martelinho aqui é uma posição doutrinária. De acordo com o STF e com o STJ, o prazo do estágio probatório ele deve coincidir com o tempo necessário para a aquisição de estabilidade, tá? Então, os tribunais eles utilizam, né, o prazo de 3 anos para fins didáticos, porque a gente vê aí as leis falando 36 meses, outras leis falam 3 anos, então os tribunais utilizam aqui 3 anos, né? E uma curiosidade é que na 8.112, até hoje lá, se a gente for pesquisar, a gente vai ver lá que encontram-se aí, lá está escrito 24 meses, tá? Então vamos aqui para a nossa questão número 9. O servidor público municipal, após adquirir estabilidade, somente perderá o cargo nas hipóteses previstas na lei, certo? Até aqui está certo, né? Quais são essas hipóteses previstas na lei? Primeira, no caso de sentença judicial transitada em julgado, ok, que é aquela decisão definitiva que não cabe mais recurso, processo administrativo disciplinar, no qual estará assegurada ampla defesa, e também por reprovação na avaliação especial de desempenho. Errado, né, galera? Por quê? Porque o texto da lei não fala em avaliação especial, né? O texto da lei fala em quê? Ele fala em avaliação periódica, beleza? Então, simplesmente por essa questão de literalidade na norma, a questão vai estar errada. Agora vamos lá. Agora a gente vai falar de um assunto bem bacana, né? Na sala de aula, isso aqui, ó,
A primeira aula ela termina mais ou menos aqui, né? Nesse tópico 2 já dá na segunda aula, né? Fica bem certinho quando a gente está ministrando aula na sala de aula. Aí na segunda aula a gente já vem aqui falar, ó, de concurso público, provimento, vacância e formas de remanejamento, tá? Para você lembrar, a primeira coisa aqui a gente vai ver que de acordo com o artigo 5º do Estatuto dos Servidores, existem requisitos para investidura no cargo público. Aí tem um mnemônico aqui, né, um acrônimo para você lembrar que é: nasci com nível e aptidão aos 18, tá, galera? Aos 18, gozei e quitei. E como é que vai ficar aqui, ó? Nasci, né? Nasci, quando você vê a palavra nasci, você vai lembrar da nacionalidade brasileira ou estrangeira na forma da lei. Lembrando que a lei fala nacionalidade, né? Quando a lei fala nacionalidade, você pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Observe, a lei não está fazendo distinção nessa hipótese, né? É diferente daqueles cargos constitucionais lá, que só podem ser providos por brasileiro nato, como por exemplo presidente e vice da República e alguns outros, né? Conível. Quando ele fala conível, quando a lei fala conível, a gente está fazendo referência ao nível de escolaridade exigido para o exercício daquele cargo, né? Porque a gente sabe que tem cargo de nível médio, tem cargo de nível superior. Aptidão é aptidão física e mental, né? Por isso que a gente faz avaliação quando a gente entra no serviço público. Um médico do estado, a junta médica oficial, você faz aí a avaliação. Quando tomei posse, eu fui lá para Porto Alegre, lá no prédio do TRF4, fazer uma avaliação com o médico lá, tudo bonitinho, tá? E isso depois eu já tinha feito um bocado de exame enviado para eles. Aos 18, né? A idade mínima de 18 anos, bem tranquilo isso aqui. Gozei, que é o gozo dos direitos políticos, e quitei, que é a quitação das obrigações militares e eleitorais, tá bom? Então a gente já vem aqui para nossa questãozinha número 10, né? Questão de fixação, galera. Então por isso que eu não estou fazendo muito mistério com essas questões. Vamos lá. São requisitos para ingresso no cargo. Gozo dos direitos eleitorais? Errado, né, galera? Por quê? Porque não são direitos eleitorais, né? São direitos políticos. Idade mínima de 16 anos, caso emancipado, errado. A lei não fala isso, a lei fala 18 anos, tá? A gente nem está discutindo emancipação aqui. Na verdade, quando a gente estuda direito administrativo, lei 8.112, essas coisas, nem vem ao caso entrar nesse assunto de emancipação, porque ele não é cobrado. Isso aí é cobrado só em direito civil e provavelmente nem vai cair nas suas provas aqui no município. A não ser, claro, que você faça uma prova aí de procurador, né? É diferente. Agora, que cai direito civil nessas provas, né? Quitação das obrigações militares, né, galera? Quitação das obrigações militares. Certo, galera? Certinho, né? Certinho aqui. Essas questões fui eu que fiz, então às vezes vai ter um errinho ou outro mesmo, tá bom, pessoal? E aptidão mental e física, né? O que também tá certo, né, galera? Então, na verdade, essa questão cabe recurso, porque o gabarito fica sendo a letra C e a letra D. Acontece, né, galera? O examinador erra. Acontece demais. Vocês já vão pegando aí o fio da meada. Então, aqui, tanto a C quanto a D estão corretas. Beleza? Agora vamos aqui para o nosso próximo tópico, que é o tópico inerente ao concurso público, artigo 6º, né? O concurso público, ele será de provas ou de provas e títulos, tudo bem? Então, pode ser que sejam exigidos provas, mas também pode ser que sejam exigidos provas e títulos, como acontece em vários concursos, né? Concurso de professor, principalmente. Concurso de professor, o professor tem que ter vários títulos, artigo publicado, participação em banca, mestrado, doutorado, enfim, de acordo com a natureza e com a complexidade do cargo, né? Então, aquele concurso público ele tem que ter uma relação com o exercício da função, ok? Ele pode conter várias etapas, e uma dessas etapas será o curso de formação. Esse concurso vai ter que estar previsto em regulamento, e a sua validade é de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período, tá bom, galera? Até 2 anos prorrogado uma única vez por igual período. E aí a gente abre um parênteses aqui, né? Na verdade, umas chaves. Preste bastante atenção. Não haverá novo concurso enquanto houver, né? Enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo ainda válido, pessoal. O que eu quero dizer? Se abrir um concurso novo e o outro concurso ainda estiver rolando,
não pode acontecer isso, né? Não pode abrir esse novo concurso, na verdade, né? Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando do concurso público aberto e que a gente tem candidato aprovado. E aí, beleza, não acabou o concurso. Então, a administração pública é proibida de abrir um novo concurso antes que acabe, né, aquele antigo concurso que tem candidato aprovado. Tudo bem? Princípio da eficiência, né, galera? Menos custos, mais benefícios. E olha, mais um entendimento jurisprudencial que, de acordo com o STJ e com o STF, aqueles candidatos que forem aprovados dentro do número de vagas do concurso, eles possuem direito subjetivo, direito adquirido à nomeação. Em apertada síntese, significa dizer que, se você passou no concurso dentro do número de vagas, a vaga é sua, meu irmão e minha irmãzinha. Você tem direito, pronto, ninguém te tira, tá bom? Por isso que uma coisa muito comum hoje em dia são os concursos não trazerem número de vagas. Eles trazem o quê? Apenas cadastro de reserva. E aí, eles trazem o cadastro de reserva, né, que é o famoso CR, justamente para que você não se, para que a administração pública não se comprometa em ter que chamar os aprovados, beleza? E hoje em dia, né, quando abre vagas, tá abrindo bem pouquinha vaga, então acaba que não tem tanta gente assim para sair chamando, né? Porque eles não querem criar esse vínculo, eles não querem criar essa obrigação. Belezinha? Então vamos lá. Olha só, questão de prova número 11. Devido à importância por trás da prestação do serviço público, é correto afirmar que, quando for verificada a falta de servidores para adequada prestação dos serviços, a administração poderá abrir um novo concurso, mesmo que ainda existam candidatos aprovados no último concurso, o qual se encontra com prazo ainda em validade. Errado, né? Porque a administração não poderá abrir um novo concurso. Belezinha? Fixando aí o que a gente acabou de aprender. Então vamos continuar estudando as nuances, né, as características aqui do concurso público. Olha só, como é que funciona a inscrição no concurso público? Bom, uma das condições para que você seja inscrito no concurso público é o quê? O pagamento do valor fixado no edital, né? Salvo aquela galera que tem isenção, né? Tem gente que tem isenção porque está inscrito no CAD único, das famílias ali, né? Do CAD único que tem uma condição financeira abaixo do comum. Também as pessoas que doam sangue e uma série, várias outras hipóteses, né? Alguns concursos aceitam doadores de medula óssea. Enfim, depende muito de cada concurso, cada regulamento ali, cada edital pode trazer hipóteses distintas, né? Mas como regra eles trazem essas, doadores de sangue, etc. Ok? E como é que funciona aqui a inscrição do portador de deficiência? Eu quero fazer um parênteses aqui, galera, porque hoje não se usa mais esse termo, mas infelizmente a legislação é ultrapassada e a legislação utiliza portador de deficiência, porque o termo correto hoje é PCD, né? É pessoa com deficiência. Esse termo antigo que a gente chama, que era muito comum em edital de concurso, né? PNE, que é portador de necessidade especial, tá errado, galera. As pessoas com deficiência, que por trás dos movimentos capacitistas, lutaram muito para esse reconhecimento. Tem uma razão, porque significa que antes vem a pessoa, depois vem a deficiência, e que ela não se resume apenas àquela deficiência, àquela dificuldade que ela passa, sabe? Então é muito importante a gente fazer alusão a isso, ter lembrança a isso, para que a gente possa aí ter consciência dessas questões. E aí, galera, acaba que é o seguinte: aqui nos concursos públicos deverão ser asseguradas, tá? A gente vai ter que assegurar aí vagas para os candidatos com as pessoas com deficiência. Então a gente fala aqui de reserva de vagas. E como é que funciona essa reserva de vagas, né? A gente tem um mínimo e um máximo. Então, em cada concurso tem que ter no mínimo 5% e no máximo 20%. Mas por via das dúvidas, eu vou dar um pulinho na lei para que a gente possa conferir essa informação. Vem comigo aqui, ó. Seguinte, pulando aqui na lei, vamos passar. A gente aqui fala da estabilidade, fala de readaptação. Eu gosto de fazer assim, pessoal, ó. Dou um Ctrl F, que é o critério de pesquisa, tá? E vou colocar aqui, ó, deficiência, né? Aí tá aqui, ó, página 3.
é assegurado o direito de inscrição no concurso. Vamos ver aqui se a página 3 já resolve para nós. Olha só. A página 3 já resolve para nós. Parágrafo 3º do artigo 6º, ele diz, ó, para as pessoas, que significa para as pessoas portadoras de deficiência, é assegurado o direito de inscrição, tal. Só que a solução mesmo vai estar aqui, né? A resposta que a gente busca vai estar mesmo aqui no parágrafo 4º, que eles falam assim, ó, entre 5% e 20% do total das vagas oferecidas, tá, galera? O total das vagas oferecidas. Então fica sendo isso aí, tá certinho lá no nosso material. A gente acabou de conferir, a gente pode continuar aí tranquilamente. Vamos lá então para a nossa questão número 12. Ó. A reserva de vagas para deficiente terá o seguinte percentual: 20? Não, porque a gente viu, né, que não é 20. Até 20? Não, porque não é até 20, né? 5? Não, porque não é 5. E entre 5 e 20, certinho. Nosso gabarito fica sendo a letra D e a gente pode passar para o nosso próximo tópico. O nosso próximo tópico é o tópico chamado provimento. O que significa prover, né? Quando a gente fala de provimento, a gente está falando disso aqui, ó. A gente está falando de ocupação. Então, significa que aquele cargo público ele será ocupado. Isso é provimento, ok? É ocupar um cargo público, que a gente vai ver mais na frente, que é diferente de vacância, que é vagar um cargo público, ou seja, eles são antônimos, são termos diferentes. Prover é ocupar, vacância é vagar. E aí o que vai acontecer, né? O provimento acontece por meio de um ato do chefe do poder, né? E então vai acontecer por meio de um ato, né? Geralmente o chefe do poder vai lá e edita uma portaria, certo? E aí o que acontece, né, galera? Você precisa ter em mente que ato é diferente de lei. Então, a administração pública pode criar vários atos, portarias, instruções normativas, porém, é diferente de lei, né? Então, a gente não está falando de lei para prover cargo público, a gente está falando de quê? De um ato, tá bom? A lei já trouxe as regras, a Constituição já trouxe que tem que ter concurso, o Estatuto já trouxe as regras, e aí a pessoa foi lá, preencheu todas aquelas regras previstas em lei, e agora na prática falta o quê? Falta o provimento. Então, o chefe do executivo, né? O chefe do poder, na verdade, porque pode ser chefe do executivo, pode ser chefe do legislativo, ele vai lá e lança aí esse ato, cria esse ato, tá bom? E aí, pessoal, a investidura no cargo público vai acontecer na posse. Então, você só pode ser considerado investido no cargo público quando você toma posse. Preste bastante atenção, porque você não pode ser considerado investido no cargo público quando a gente fala disso aqui, ó. Quando a gente fala de ação, certo? Tudo bem, galera? A investidura só acontece por ocasião da posse. Deixa eu mudar de cor essa caneta, pegar uma cor aqui bem característica. Acho que esse roxo aqui tá bacana pra gente fazer isso aqui, ó. Vai dizer que tá errado. A investidura não acontece com a nomeação, afinal de contas, ela acontece com a posse, beleza? Então, quais são as formas de provimento? Para isso, nós temos o mnemônico NARE 4 vezes, né? N aqui, ó, de nomeação, A de aproveitamento e RE 4 vezes. Por quê? Porque você vai lembrar de reintegração, reversão, readaptação e recondução. Repetindo, NARE 4 vezes. N de nomeação, A de aproveitamento e RE 4 vezes, ou seja, reintegração, reversão, readaptação e recondução. Atenção, galera, olha só que interessante, né? Quando nós estamos diante das formas de provimento, a única que pode ser considerada primária é essa aqui, ó. Essa aqui é primária, uma vez que todas as demais serão consideradas formas de provimento secundárias. O que significa dizer? Significa dizer que para que aconteça reintegração, para que aconteça reversão, para que aconteça readaptação, para que aconteça recondução e até mesmo para que aconteça o aproveitamento, tem que acontecer necessariamente antes uma nomeação.
Não tem como o servidor ser reintegrado sem antes ele ter sido nomeado. Não tem como o servidor ser revertido sem antes ele ter sido nomeado. Não tem como o servidor ser readaptado sem antes ele ter sido nomeado. Não tem como o servidor ser reconduzido ou aproveitado sem antes ele ter sido nomeado. Por isso a gente fala que a nomeação é a forma de provimento primária. Só que nós temos sinônimos para isso. Olha só, atenção aqui, atenção, olha só. Dentre todas elas, a única originária, tá bom? Originária, que também pode ser chamada... Cadê aqui minha... Cadê aqui, mano, a minha... Negócio de sublinhar, velho. Cadê? É esse? Vou pegar um sublinhado aqui, ó. A forma de provimento originária, também chamada de primária, também chamada de inicial, também chamada de primordial, ou seja, ela é imediata, né? É a nomeação, tá bom, galera? É a nomeação. Olha só que interessante. Todas as demais, né, são secundárias, né? Todas as demais são derivadas. Por quê? Porque elas derivam, né? Elas nascem, elas advêm da nomeação. Então, olha que interessante isso aqui, né? Todas as demais são secundárias, que também podem ser chamadas de residuais, são sinônimos, tá, pessoal? A gente tem que ficar ligado nisso, porque isso acontece no mundo jurídico, nas matérias de direito, o tempo inteiro, esses sinônimos. Então, todas as demais são residuais, que também podem ser chamadas de supletivas, que também podem ser chamadas de... suplementares, que também podem ser chamadas aí de imediatas ou secundárias, tá? Belezinha? Então, ultrapassado essa parte, vamos aqui para nossa questão de prova número 13. Ó. De acordo com a legislação estatutária municipal do Tocantins, do municipal do Tocantins, então a gente está falando do município, são formas de provimento: nomeação, aproveitamento e investidura. Investidura não está naquela lista, certo? Recondução, reversão e revisão. Mano e mana, eu não lembro de revisão. Reintegração, retorno, não lembro de retorno. Aproveitamento, tá? Está. Nomeação, tá? Está. Reversão, está? Está. Então, nosso gabarito é a letra D. Belezinha? Gabaritinho letra D, vida que segue. Então, a gente vai falar aqui da nossa primeira forma de provimento. A nossa primeira forma de provimento é a nomeação, tá? De acordo com o artigo 11 do Estatuto. A nomeação, ela vem antes da posse. Então, primeiro você é nomeado, depois você toma posse. Beleza? Só que você pode ser nomeado tanto em cargo efetivo, quanto em cargo em comissão ou função de confiança. Então, se você passou no concurso e tal, você vai ser nomeado num cargo efetivo. Agora, se você foi convidado por uma autoridade política a ocupar aqueles cargos lá de direção, chefia, assessoramento, que a gente viu lá no começo, né, o famoso contrato, você pode ocupar um cargo em comissão. E se você for servidor público efetivo e for chamado para ocupar um cargo desses, pode ser que você seja nomeado em um novo cargo em comissão ou para ocupar uma nova função de confiança. Beleza? Tá, galera? Aí, olha só. Professor, pode ser que tenha mais requisitos para ingresso no cargo? Sim, vai depender do concurso que você vai prestar, porque requisitos específicos, demais requisitos para ingresso no cargo, eles podem ser estabelecidos pelas leis que regem, né, aquele plano de carreira, aquele plano de salário e os respectivos regulamentos de cada carreira, né? Guarda Metropolitana tem seu regimento interno, a Câmara Municipal de Palmas tem seu regimento interno. Pode ser que essas legislações tragam especificações que vão além do que a gente está vendo aqui no Estatuto. Beleza, galera? A lei não fala quais são essas especificações, mas ela fala que pode acontecer. E é só isso que você precisa saber. Você não precisa saber quais são, só precisa saber que pode acontecer. Aí, olha só. Posse, né? Nomeado. Depois que você foi nomeado, vamos aqui, né? Colocar aqui um N. Nomeação e posse. Beleza? Então,
Você foi nomeado num concurso. Depois que você foi nomeado, você tomou o quê? Tomou cachaça para comemorar, né? Tomou cerveja. Não, galera, você tomou posse, olha só. Foi lá e tomou posse, ó. Beleza? Então a posse, ó, você assina o termo de posse com as suas atribuições e deveres e responsabilidades. Galera, é tipo um compromisso que você está firmando ali, você vai assinar, entendeu? Do cargo que você vai exercer. O tempo que você tem para tomar posse é de 30 dias. Beleza? Deixa eu anotar aqui, ó. Nomeação. Você vai ter aí 30 diazinhos bacana. 30D. Para tomar posse. Olha só. Vou dar uma olhadinha aqui na lei. Tá? Preciso tirar dúvida, preciso ter certeza, tá, galera? Ó. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de nomeação, podendo ser prorrogado por igual período. Era isso que eu queria ver. Então, a posse... O que vai acontecer aqui com a posse? Você tem 30 dias para tomar posse, mas esses 30 dias, eles podem ser prorrogados... Opa! Vamos aqui, ó. Esses 30 dias podem ser prorrogados por mais 30, tá? Beleza? Então tá, esse aí é o tempo que você tem para tomar posse, ó. Nomeado, você tem 30 dias para tomar posse. Vamos lá, então? Tá bom, então. E o que acontece, ó? Se você não tomar posse nesse período, o que vai acontecer? Se você não toma posse nesse período, o ato da nomeação, ele é considerado um ato, ó, sem... Ops, Ctrl Z. Sem efeito. Joinha? Então, não toma posse nesse período, o ato é considerado um ato sem efeito. Setinha para baixo aqui. Não ficou uma setinha, ficou uma pazinha, mas o que é a intenção. Vamos lá. Aí, olha só, galera. Então, vamos aqui repetir para nós nos situarmos. A posse, né, ela vai ter sua formalização através da assinatura do termo de posse, né, que a gente já falou, que é um documento que você assina, que vai ter suas atribuições, seus deveres, suas responsabilidades. O prazo para tomar posse é 30 dias, que podem ser prorrogados por mais 30. Se você não tomar posse no prazo, o ato é considerado sem efeito, tá bom? Prorrogação, né, por igual período, tá vendo? Uma prorrogação da posse por igual período. A critério da administração pública, né? Então, o município achou que tem que prorrogar. Então, a critério do município vai acontecer de ofício, né? O que significa que isso vai acontecer de ofício? Significa que o município não precisa ser provocado para prorrogar a sua posse, ok? Também vai acontecer por conveniência administrativa, que é quando você pede. Você faz um requerimento, pede, e a administração pública vai ver se concede ou não. Quando você requer, quando você requer, né, ao município, essa concessão da prorrogação vai ser uma concessão por conveniência administrativa. Agora, quando o município decide por si só, de ofício, será a critério da administração. Tudo bem? Aqui acabou que repetiu aqui essa parte, então não é tão importante a gente ficar repetindo. O concurseiro tem que otimizar tempo, né? E no ato da sua posse, você tem que apresentar declaração de bens e valores e declaração de que você não ocupa outros cargos públicos. Tudo bem, pessoal? Estamos entendidos assim? Então tá aí a posse e alguns dos requisitos da posse para a gente ter ideia aí, né, do que rola, do que deixa de rolar e tal. Agora olha só, exercício, tá, galera? A gente vai vir aqui de novo aqui pro nosso desenho.
Eu vou colocar um Ezinho aqui de exercício, tá? Aí, só que agora aqui, para ficar mais legal, vou mudar a cor da nossa caneta. Vou pegar aqui essa cor verde. E aí eu vou fazer aqui, vou circular o P, né? Porque afinal de contas, depois que você toma posse, o que vai acontecer? Você vai entrar em exercício. Entrar em exercício é nada mais, nada menos do que começar a trabalhar de forma efetiva. Aí, olha só, galera. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições daquele cargo público ou daquela função de confiança que você foi chamado a exercer, tá? E aí, o que acontece, né? O prazo para você entrar em exercício é de 15 dias contados da data da posse. E aí, de novo, eu vou dar um pulinho aqui na lei para a gente conferir se essa informação está totalmente correta, né? Ó, exercício, parágrafo 1º. Sob pena de exoneração ou insubsistência do ato de nomeação, será de 15 dias. Beleza, galera? Então é isso mesmo. Aqui no nosso esqueminha, a gente vai colocar 15 dias. Aí, olha só. Eu vou dar um pulo lá na lei de novo, porque eu quero ver se tem prorrogação. Eu acho que não tem, mas não custa nada conferir. Parágrafo 2º, não tem nada de data aqui. Parágrafo 3º também não. Parágrafo 4º também não. Só por via das dúvidas eu vou passar o olho aqui no 16, no 17. Tô vendo aqui que já são assuntos totalmente distintos e já entra em jornada de trabalho. Então a gente viu aí, nós vimos aí que são apenas 15 dias. Tomou posse, você tem 15 dias para começar a trabalhar. Professor, são dias úteis? Não, galera, a lei não falou dia útil, pô. Se a lei quisesse que fosse dias úteis, ela faria questão de falar 15 dias úteis, 30 dias úteis. Então, se a lei não diz, é dia normal, dia corrido, tá? Aí, olha só. Se você não entrar em exercício dentro desses 15 dias, o que vai acontecer com você? Você vai ser exonerado ou o ato de nomeação vai ser considerado insubsistente, tá? Então, se você não entrar em exercício dentro desse período, o que vai acontecer com você? Você vai perder o seu cargo, você vai perder o seu cargo. Então, você vai ser aqui, ó. Exonerado. Ou nós estaremos diante da insubsistência do ato de quê, galera? Do ato de nomeação. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Então, beleza, galera. É isso, tá? É isso aí, o nosso esquema. Então, vamos lá. Se tu quiser alguma parte dessa aula aqui, tu vai ter que dar print, meu irmão. Tá? Porque fora isso aqui, só se você adquirir o livro aí pra você poder ir acompanhando. Mas aí, pô, por isso que eu tô usando aqui, ó. Porque você pode pegar e dar print de cada partezinha dessa aí, tu vai ter o teu livro aí, basicamente. Inclusive com todas as questões, né? Vamos lá. Então tá. A gente tá falando aqui do exercício. O servidor efetivo, ele foi designado para a função de confiança no início do seu exercício. Essa designação, ela tem que coincidir com a ata, né? O seu exercício tem que coincidir com a data do seu ato de designação. Então, o que vai acontecer? A administração pública vai se organizar para que essas datas se coincidam, tá? O RH vai se organizar para isso. Salvo afastamento, licença ou impedimento, tá? A ausência. Salvo afastamento, licença ou impedimento. Nós teremos aí a sua ausência. Nos casos de ausência, né? Que ela será feita no primeiro dia útil seguinte, após o fim da sua ausência e no máximo em até 30 dias. O que eu quero dizer com isso? Nos casos de ausência do servidor, que são os casos de afastamento, licença ou impedimento,
não precisa coincidir o exercício, tá? E a designação. Nesses casos, pode ser que seja no primeiro dia útil seguinte após a finalização do seu período de ausência e tem até um prazo máximo para que isso aconteça, que é no prazo máximo de 30 dias. Quem é que tem a competência para dar o exercício para o servidor, né? Para designar que o servidor entre em efetivo exercício? Quem vai fazer isso para a gente é a autoridade máxima do órgão da entidade, tá bom? Todo o seu início, suspensão, interrupção, reinício do seu exercício, tudo tem que ser registrado. E o lugar que isso é registrado se chama assentamento funcional. Beleza? E se você for cedido para trabalhar para outro órgão, no dia que acabar a sua sessão, você tem 10 dias para voltar a trabalhar. Então, do dia da publicação do ato que acabou a sua sessão no outro órgão, você tem 10 dias para voltar ao trabalho no seu órgão antigo. Belezinha? E sendo assim, a gente vai para a nossa questão número 14. Marque a alternativa correspondente a cada um dos institutos jurídicos a respeito da Lei dos Servidores Municipais. 1. A posse ocorrerá no prazo de 15 dias a contar da nomeação. E aí, galera, certo ou errado? Eu acho que é errado porque a posse acontece em 30, né? O efetivo exercício ocorrerá no prazo... Então, vou aqui. Deixa eu me organizar aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de marcar. Eu acho que essa primeira aqui está errada. O efetivo exercício ocorrerá no prazo de 15 dias após a posse? Acho que isso aqui está certa. Né? Tomou posse, tem 15 dias para entrar em exercício. A não entrada em efetivo exercício dentro do prazo legal ensejará a consideração do ato de nomeação como se sem efeito fosse? Não. Que o ato de nomeação vai ser considerado insubsistente. A gente não está falando de ato sem efeito. O ato só vai ser considerado sem efeito se você não tomar posse. Tá bom? Então, são diferentes as questões. Ó. Uma coisa é você não entrar em efetivo exercício. Outra coisa é você não tomar posse. Se você não entrar em efetivo exercício, o ato da nomeação é considerado... Na verdade, se você não tomar posse, o ato da nomeação é considerado sem efeito. Agora, se você não entrar em efetivo exercício, o que vai acontecer? Você será exonerado ou nós teremos a insubsistência do ato de nomeação. Por isso que essa questão está errada. Se o servidor não tomar posse dentro do prazo legal, ele será exonerado? É errado, né, galera? Por quê? Porque o ato de nomeação vai ser considerado sem efeito. O prazo para tomar posse poderá ser prorrogado por igual período, cabendo sempre análise discricionária pela decisão. O que é análise discricionária, né? A administração vai ver se ela concede ou não. É assim, viu? O servidor não tem direito adquirido de prorrogação por parte da administração, mesmo quando o pedido for feito pelo interessado. Certinho, tá? Mesmo quando eu fizer o pedido, isso não significa que ele tem que ser concedido. Então, acaba que está certo a 2 e a 5. Bora ver? Apenas a 5 está correta. Por que eu marquei a 2, né? O efetivo exercício, toma posse, tem que entrar em... não foi nomeado, tem que tomar posse. Toma posse... Tá certo, a 2, pô. O efetivo exercício ocorrerá no prazo de 15 dias após a posse. Vamos ver nosso esquema. Tá certo, ó. 15 dias após a posse. Tá certinho aqui. Então vai acabar que mais uma vez essa questãozinha apresentou um gabarito errado, tá? E aí a mais correta fica sendo essa aqui, né? Mais correta. Mas ela não tem gabarito. Porque a gente tá... Porque a 2... Né? A 2 e também a 5 estão corretas. Beleza? Entra com recurso aí, ó. Vamos lá. Entra com recurso fundamentando, tá, galera? De acordo com o artigo da lei, viu? É assim que entra com recurso. E agora a gente vai falar da readaptação, né? A readaptação, ela tem uma palavra-chave. A palavra-chave é limitação.
Então, quando o servidor ele sofre uma limitação física, mental, por algum motivo, e ele não consegue mais exercer aquele cargo que ele exercia, ele vai ser considerado num cargo compatível com essa limitação físico-mental que ele sofreu, certo? E o nome dessa colocação do servidor em um cargo compatível de acordo com a limitação, o nome disso, pessoal, é readaptação. Para acontecer a readaptação, tem que acontecer a equivalência de escolaridade de vencimento, que significa dizer que, poxa, o cara ocupa um cargo de nível médio, eu não vou colocar ele num cargo de nível superior, vou colocar ele num cargo de nível médio também. E os vencimentos significa que ele tem que ganhar o mesmo tanto, tem que ser ali equivalente, tá bom? Remanejamento antes da readaptação. Antes do servidor ser readaptado, a gente vai remanejar ele para ver o que acontece. Aí, olha só, esse remanejamento pode ocorrer até 24 meses antes da readaptação. Ele vai se apresentar de forma periódica a cada 60 dias para a gente poder verificar o quadro de evolução daquele servidor. E, claro, que isso tem que ser comprovado mediante perícia médica. Então, o que eu quero dizer para você? Eu quero falar assim, opa, pera aí, antes da gente readaptar esse cara, vamos ver aqui como é que ele tá. Vamos colocar ele em outra função, vamos mudar ele aqui de setor e a gente vai fazendo exames periódicos para a gente verificar a situação dele, para ver se não melhora. Beleza? E aí, galera, o instrumento quem vai criar o instrumento de readaptação, que vai publicar isso, é o chefe do poder, né? Através de um ato. É um ato, né? Um instrumento é o quê? Qual que é o instrumento? É um ato, tá? Um ato administrativo aí do chefe daquele poder. Beleza? Aí olha só que interessante. O readaptado pode ser que ele seja aposentado. Se no final das contas a gente chegar à conclusão que ele é totalmente incapaz para exercer qualquer tipo de serviço. Tudo bem? Então, o cara não consegue exercer nem nada. Então, ele vai ser o quê? Aposentado por invalidez. Ok? Agora, exercício como excedente. Você sofreu a limitação, não tem um cargo para te colocar. Então, você vai trabalhar como excedente, né? Ou seja, você vai continuar na atividade, vai continuar trabalhando, exercendo aquela atividade como excedente. Beleza? Isso é o quê? Quando não houver cargo vago. E isso vai acontecer até quando? Não é para sempre, né? Porque quando tiver cargo vago, para de acontecer. Então, aqui, ó, cuidado, ó, tal situação será até quando houver cargo vago. Beleza? E o servidor não será readaptado quando a gente superar o motivo da limitação, trocando equipamento, trocando os materiais de serviço ou até mesmo o local de serviço. Por isso que acontece esse remanejamento. Porque pode ser que com esse remanejamento o servidor não seja readaptado. Beleza? E a gente vem aqui para a nossa questão número 15. Ó. Readaptação é o retorno ao serviço público do servidor que teve a sua demissão invalidada ou considerada insubsistente por decisão administrativa ou judicial. Questão errada, porque isso aqui não é readaptação. Readaptação é o servidor que sofre uma limitação físico-mental, aí ele é colocado num cargo compatível, tá? E o que a questão trouxe para a gente, na verdade, foi o conceito de reintegração, que a gente vai ver mais para frente. Beleza? E aqui no nosso próximo tópico a gente vai estudar a reversão, né? E o que é a reversão? A reversão é a volta do aposentado. Então a gente vai ter aí o retorno do servidor aposentado. Beleza? Deixa eu riscar isso aqui, né? Porque a gente não está falando de inválido. Não está falando da aposentadoria por invalidez, tá? Então a gente tem o retorno. Retorno, tá, galera? Retorno. Escrevam certo aí no material de vocês. Do servidor, tá? Aqui eu apago aqui, ó. Vamos apagar tudo. Joia? E o que vai acontecer, né? Na verdade, espera aí, pessoal, deixa eu arrumar aqui. Ops, olha que borrachinha massa. Ctrl Z nesse aqui, porque essa palavra continua errada. É o retorno do servidor que foi aposentado. Não é só aposentadoria normal, também é quando ele for considerado inválido. Por quê, né? Porque pode ser que os motivos da aposentadoria foram declarados insubsistentes. O que eu quero dizer para você? Que você se aposentou por invalidez, mas depois de um tempo a administração pública foi lá e verificou que tu tá jóia, que tu tá ok, que você pode trabalhar.
Então, aqueles motivos foram considerados inexistentes, insubsistentes. Então, você vai voltar a trabalhar. Você vai voltar a trabalhar no mesmo cargo, ou seja, se aquele cargo tiver sido transformado, né? Você pegou aquele cargo, transformou em outro, colocou em outro órgão, você vai para aquele cargo que foi transformado. Joia? Então, isso aqui é a reversão, pessoal. Aí, olha só, né? Exercício como excedente, quando não tiver, né, quando seu cargo antigo tiver ocupado por alguém, tiver provido, ó. E essa situação não vai durar para sempre, como no outro caso a gente viu, é só até quando quando não houver cargo vago, porque quando tiver cargo vago você volta para o seu cargo. E não vai ser revertido o aposentado com 70 anos de idade, tá, galera? Deixa eu só dar um bisu aqui na lei, deixa eu dar uma olhada aqui rapidão. Jornada de trabalho, estágio probatório, estabilidade, readaptação, reversão. 70 anos de idade. Beleza, galera? Agora vamos lá. Vamos continuar aqui, vamos finalizar essa parte da aula. Questão de prova número 16. Reversão é colocar o servidor em um cargo com atribuições compatíveis com sua limitação, a fim de que o servidor continue a trabalhar e não seja aposentado por invalidez. Então, essa questão está certa ou errada? Essa questão está o gabarito que a gente vai ver no nosso próximo bloco. Se eu fosse você, eu nem perdia tempo, viu? Já dava um clique aí na próxima aula, já vinha logo assistir.